Amado Deus, Senhor e Pai, diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos neste momento. Nos colocamos diante do Senhor que é santo, diante do Senhor que conhece os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Ó Pai, diante da Tua presença nos encontramos para adorar, bendizer, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Não existe nenhum outro Deus semelhante a Ti. Não existe outro que possa ser comparado ao Senhor. Tu és único. E o Senhor é o nosso único e verdadeiro Senhor. Queremos render ao Senhor toda a honra, toda a glória que é devida. Queremos render a Ti, Senhor, toda a adoração. Queremos colocar diante do Senhor o nosso melhor. Queremos colocar diante de Ti toda a nossa adoração. Ó Pai, diante de Ti nos colocamos em oração, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Nos apresentamos diante do Senhor para Te pedir. Ó Pai, vem derramar o Teu milagre. Nos colocamos diante do Senhor para Te pedir. Cumpre em nós todo o Teu plano, cumpre em nós todo o Teu querer, cumpre em nós toda a Tua vontade, toda a Tua boa obra. Nos colocamos diante do Senhor em oração para pedir a Ti, Senhor. Vem sobre nós com Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, com o Teu infinito e maravilhoso amor. Vem diante, Senhor amado. Vem, Senhor, diante de nós nessa nossa caminhada. Ó Pai querido, que não venhamos caminhar sozinhos, que não passemos por nenhuma situação sozinhos, ó Santo Deus, mas vai diante de nós em todo tempo, em todo momento, que em todo instante o Senhor esteja à nossa dianteira, guardando os nossos passos, porque lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a Tua santa e gloriosa palavra. Amado Deus, que o Teu poder e graça, que a Tua unção soberana desça dos céus, envolvendo o nosso coração. Oh, cria em nós, Senhor, um coração puro, um espírito quebrantado. Ó Santo Deus, transforma-nos, molda-nos. Oh, santifica-nos, ó Senhor, Espírito Santo. Somos gratos ao Senhor pelo Teu consolo, somos gratos a Ti por todo o Teu cuidado, somos gratos a Ti por tudo aquilo que Tens feito por nós. Obrigado, obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu infinito e maravilhoso amor. Obrigado por enfrentar a cruz do Calvário em nosso lugar. Hoje o nosso coração se abre para aprendermos da Tua palavra, para conhecermos do Senhor. O nosso coração se abre a Ti para aprender mais do Senhor. Ensina-nos a ser conforme é a Tua vontade, porque sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna. Não queremos ir para nenhum outro lugar, mas queremos estar diante da Tua santa e maravilhosa presença. Rendemos a Ti honra, glória e graça. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu infinito e grandioso amor. Muito obrigado. Que a Tua palavra possa ser ministrada a todos, mas que o Senhor venha tratar com cada um em particular. Que o Senhor venha trabalhar em cada coração, falando em cada coração, falando com cada um aquilo que ela não gostaria, mas sim o que ela necessita ouvir. Que o Senhor possa falar conosco, não o que queremos, mas sim o que precisamos. Que o Teu poder nos envolva, nos abrace. Que o Teu poder, meu Pai, nesse momento, possa tocar em nós através da Tua santa e poderosa palavra. No nome santo de Jesus te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu infinito amor por cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Louvado, exaltado e bendito seja o nome deste que é Senhor e que vive e reina para todos sempre. Quero compartilhar com você
um pouco da palavra do Senhor. Quero falar com você algo muito especial nesse momento. E gostaria que você desse atenção a tudo aquilo que for dito, a tudo aquilo que o Senhor Espírito Santo nos inspirar a falar e nos ensinar nesse momento. Porque o Senhor Deus, Ele não é como nós. Nós, em muitos momentos da nossa vida, nós puxamos a cadeira, sentamos, nos reunimos com amigos, conversamos, jogamos conversa fora, falamos de assuntos e muitos assuntos. O Senhor Deus não. Todas as vezes que o Senhor Deus fala conosco, é porque Deus está nos ensinando. Todas as vezes que lemos a palavra do Senhor, Deus está nos ensinando. Todas as vezes que ouvimos uma pregação, Deus está nos ensinando. Todas as vezes que o Senhor Deus fala conosco quando estamos no nosso secreto, quando estamos escondidos, quando estamos no nosso lugar mais secreto, orando, falando com Deus, naquele momento, o Espírito Santo ministra em nossos corações e Ele está nos ensinando. O Senhor Deus, Ele não puxa a cadeira, senta e joga a conversa fora. O Senhor Deus, Ele não puxa a cadeira, senta e bate papo com os seus, mas simplesmente Ele nos ensina. Deus, na viração do dia, vinha à tarde no jardim do Éden e ensinava a Adão, ensinava a Eva. Naquele tempo, o Senhor Deus falava com o homem face a face. Em todo tempo Ele vinha e ministrava ao homem. Passou-se os anos, então veio o Senhor Jesus. E Jesus andou no meio do seu povo, caminhou por todos os lugares, ensinando, ministrando a palavra do reino. E o Senhor Jesus, em todo o tempo que esteve aqui, nós não encontramos na Bíblia Sagrada, principalmente nos Evangelhos, onde se fala muito a respeito de Jesus, nós não encontramos Jesus jogando conversa fora. Nós não encontramos Jesus simplesmente sentado numa pedra ou sentado em um lugar, ensinando coisas que não tivessem a ver com o reino. Todas as vezes que Jesus falava, Jesus estava ensinando. Todas as vezes que Jesus ministrava, Ele não estava jogando conversa fora, mas Ele estava ensinando aos seus discípulos, ensinando ao povo, ensinando cada pessoa que dava-lhe atenção. Hoje, através do Espírito Santo de Deus, nós somos ministrados em nosso coração. E quando ouvimos uma palavra, quando ouvimos uma pregação, quando ouvimos algo extraordinário vindo de Deus, naquele momento, o Espírito Santo ministra o poder de Deus no nosso coração. E naquele instante, nós sentimos até o nosso coração queimar. Sentimos dentro de nós que há um renovo. Sentimos dentro de nós que há um trabalhar, um agir e um mover. É o mover do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E quando o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração, naquele momento estamos aprendendo, estamos conhecendo mais de Deus. E é isso que o Senhor Deus quer, que nós venhamos a conhecer mais de Deus. O meu povo é destruído porque lhes falta o conhecimento. Erreis não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em vários lugares nós encontramos o Senhor Deus nos chamando a que venhamos conhecer mais de Deus. Nós ouvimos mensagens, pregações, louvores, palavras poderosas em que Deus nos convida a conhecermos mais de Deus. E quando conhecemos mais de Deus, aprendemos a viver de uma outra forma, aprendemos a ser pessoas de uma vida transformada. Porque Deus, Ele muda, Ele transforma, Ele santifica, Ele renova, Ele restaura, Ele cura, Ele faz nova todas as coisas. As palavras que forem ministradas nesse momento, as palavras que forem faladas, vindas do coração de Deus ao nosso coração, as palavras que forem ministradas através do Espírito Santo, através da minha boca, que possa tocar o seu coração, levando você a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa trabalhada pelo poder
Santo de Deus. Que Deus possa trabalhar na sua vida, moldando você, transformando você num novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Que Deus trabalhe em você, fazendo nova todas as coisas. Que você possa compreender coisas que antes você não compreendia. Que você possa entender coisas que antes você não entendia. Que você possa aprender coisas que talvez você não tivesse ouvido falar. E que hoje o Espírito Santo vem ministrar ao seu coração toda a verdade que vem dos céus. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 24. Diz assim a tradução da minha Bíblia: E Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. E Jared viveu 800 anos depois que gerou Enoque, e gerou filhos e filhas. E toda a vida de Jared foi de 962 anos e morreu. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E toda a vida de Enoque foi de 365 anos. E Enoque andou com Deus, e ele desapareceu, porque Deus para si o tomou. Bom Deus, grandioso Pai, aqui está, Senhor, a Tua palavra. A Tua palavra, meu Deus querido, que cura, que liberta, que santifica, que salva, que renova, que restaura. Esta é a Sua palavra, o poder do Senhor nessa terra. Meu Deus querido, que esse poder possa encontrar os corações, possa encontrar a terra boa de cada coração, Senhor. E que cada semente plantada nessa terra boa possa crescer e frutificar. Frutos, meu Pai, que transformem a vida desta pessoa e que, acima de tudo, glorifiquem o Teu santo e maravilhoso nome. Que almas, ó meu Deus querido, possam se render a Ti. Que vidas, meu Senhor amado, sejam impactadas pelo poder da Tua palavra. Meu Deus, que o poder que existe na Tua palavra possa vir ao encontro desta pessoa nesse momento e que ela não consiga mais ser a mesma. Meu Deus querido, que esta palavra possa trazer junto ao coração dela, ó meu Deus, um desespero pela Tua presença. Ah, meu Deus, que esta palavra traga, meu Deus, para esse homem, para esta mulher, para este jovem, para esta pessoa que ouve, meu Pai querido, esta pregação. Que esta palavra possa trazer sobre ela um desespero, um anseio incontrolável pela Tua presença, Senhor. Que nada possa saciar essa sede, que nada possa saciar essa fome, a não ser a presença maravilhosa do Senhor. Meu Deus, aqui está a Tua palavra. Eu te peço, usa-me, Senhor. Usa-me como instrumento para que vidas sejam abençoadas e que o Teu nome, ele seja glorificado. Glória a Deus. Que o poder de Deus, que em nós habita, através do Espírito Santo, possa nos guiar e nos dirigir nesse momento. Nós lemos nesse texto uma história talvez muito conhecida de muitas pessoas, que fala a respeito de um homem chamado Enoque. E Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Então Enoque já não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Tirou Enoque dessa terra, e Enoque não viu a morte, mas Deus para si o tomou. Essa história de Enoque é uma história interessante, apesar de ser muito curta, mas declara a história de um homem que andava com Deus. Declara a história de um homem que caminhou na presença de Deus, um homem que se preocupou em servir, obedecer, crer e viver aquilo que Deus havia colocado para ele. A história de Enoque, relatada aqui no capítulo 5, do versículo 24 do livro do Gênesis, diz que Enoque andou com Deus e ele desapareceu, porque Deus para si o tomou. Amados, a história de Enoque, quando eu leio e começo a meditar que Deus para si o tomou,
Eu imagino que Enoque era um homem totalmente obediente à vontade, às coisas que Deus falava. Eu imagino que Enoque era um homem totalmente inclinado a obedecer às coisas que Deus falava, aquilo que Deus colocava diante dele. Mas Enoque, talvez, por muitos momentos da sua vida, recebeu talvez uma palavra de Deus que fosse contra o que ele estava aqui fazendo, fosse contra o que ele estava acreditando, fosse contra o que ele estava querendo. Mas Enoque tinha no seu coração, ele tinha dentro de si a chama do poder de Deus. E Enoque, todas as vezes que pensava então em desobedecer, Enoque optava por obedecer. Porque Enoque sabia que muito mais importante era agradar a Deus do que agradar a si próprio ou agradar a qualquer outra pessoa. Talvez hoje você esteja na sua vida numa encruzilhada, talvez você esteja num momento entre tomar uma decisão, entre tomar uma atitude forte para a sua vida. Eu quero dizer para você que a sua decisão, ela primeiro deve passar por Deus. A sua atitude, ela deve primeiro passar por Deus. Se a decisão que você tem que tomar, ela desagrada a Deus, então não tome esta decisão. Se aquilo que você havia planejado fazer para a sua vida, para o seu casamento, para os seus negócios, para as decisões que você já havia planejado, arquitetado dentro do seu coração, da sua mente, mas essas decisões estão fora dos planos de Deus, então eu digo, volte para trás e não tome esta decisão. Permita que Deus assuma o controle da sua vida e que você possa então andar com Deus. Porque Deus, em um momento, em um determinado instante, Ele vai tomar você, assim como tomou Enoque. Assim como Ele tomou a vida de Enoque. E Enoque já não foi mais visto, porque Deus para si o tomou. Permita que Deus venha tomar você. Permita que Deus venha tomar a sua vida. Permita que Deus venha tomar você de uma maneira extraordinária. E que você não seja mais visto entre os miseráveis. Permita que Deus venha tomar a sua vida de uma forma que você não seja mais visto entre os doentes. Permita que Deus venha tomar a sua vida de uma maneira onde você não seja mais visto entre aqueles que estão com o casamento destruído. Permita que Deus venha tomar a sua vida de maneira extraordinária, com maneira tal que você não seja mais visto entre aqueles que estão morrendo, entre aqueles que estão sofrendo, entre aqueles que estão caminhando para o inferno. Eu quero dizer para você, permita que Deus tome a sua vida, assim como Deus tomou a vida de Enoque. Enoque, um homem que andou com Deus, um homem que andou com Deus, se preocupou em obedecer a Deus, se preocupou em servir a Deus, se preocupou em obedecer as coisas que Deus falava, as coisas que Deus colocava para ele. Talvez hoje você esteja pensando em tomar uma decisão difícil para o seu casamento. Talvez o seu casamento chegou numa situação onde você já não acredite mais no milagre, onde você não acredite mais numa solução. Talvez você já não encontre mais forças em você. Talvez você já não encontre mais forças em você para restaurar esse casamento. E eu quero dizer para você que talvez não haja mesmo forças em você. Porque a força que você precisa, ela não vem de você, ela vem de Deus. A força que você necessita para ter um casamento restaurado, um casamento transformado, ela não vem de você, ela vem de Deus. E Deus só consegue trabalhar na sua vida, trabalhar na sua casa, trabalhar no seu leito, trabalhar no seu casamento, trabalhar na sua vida, trabalhar em tudo aquilo que você tem, quando você se propõe a andar com Deus. Quando você se propõe a caminhar na presença de Deus. Talvez o seu problema não seja no seu casamento, mas seja na sua saúde. Talvez você esteja à beira da morte. Talvez você já esteja desenganado pela medicina. Talvez os médicos já disseram para você que o seu caso não tem mais solução. E você olha para o seu físico e não encontra forças para continuar caminhando, forças para continuar andando, forças para dar mais um passo. Mas eu quero dizer para você, talvez você não tenha forças,
Mas a força que você precisa, ela está em Deus. A força que você precisa, ela se encontra em Deus. A força que você precisa para caminhar, para dar mais um passo, para continuar andando, esta força, ela não vem de você, ela vem de Deus. E quando você se propõe a andar com Deus, a obedecer a Deus, a servir a Deus, quando você se propõe a entregar o seu coração para Deus, nesse momento, você não vai mais caminhar na tua força, mas você vai caminhar na força e no poder de Deus. Enoque andou com Deus. Repare que não foi Deus quem decidiu andar com Enoque, mas foi Enoque quem decidiu andar com Deus. A decisão não é de Deus, a decisão é nossa. Não é Deus que decide andar comigo, mas sou eu quem decido andar com Deus. Não é Deus quem está tomando a decisão nesse momento, enquanto nós estamos ministrando. Não é Deus que está decidindo andar conosco, mas somos nós quem temos que tomar a decisão de andar com Deus. Somos nós que temos que tomar a decisão de andar com Deus. Somos nós que temos que tomar a decisão de caminhar na presença de Deus. Somos nós que temos que tomar a decisão, tomar as rédeas da situação e dizer que a partir de hoje, Jesus, eu entrego para o Senhor a minha vida. Eu entrego para o Senhor o meu coração, eu entrego o meu corpo, eu entrego a minha alma, eu entrego os meus pensamentos, eu entrego tudo que tenho, que sou nas tuas mãos. Abra o seu coração e diga: Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida, porque eu quero andar com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. O extraordinário, quando eu olho para essa passagem de Gênesis capítulo 5, versículo 24, que diz que Enoque andou com Deus, eu me pego a pensar: de onde veio Enoque? De onde veio Enoque? Irmãos, no versículo 18, quando nós começamos a ler esse texto, a Bíblia conta a história de um homem chamado Jared. E Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus, e Deus para si o tomou. Enoque foi tomado pelo poder de Deus. Enoque teve uma experiência extraordinária com Deus. Talvez você gostaria muito que o seu marido vivesse uma experiência extraordinária com Deus. Talvez você gostaria que seus filhos vivessem uma experiência extraordinária com Deus. Talvez você ouve essa mensagem e gostaria que a sua esposa, os seus irmãos, os seus pais vivessem uma experiência extraordinária com Deus. Enoque viveu essa experiência. Mas repare que a história de Enoque não começa quando ele andou com Deus. A história de Enoque, ela começa quando ele foi gerado por Jared, seu pai. Nós vivemos tempos onde pessoas estão abandonadas. Vivemos tempos onde homens, mulheres, jovens, crianças estão abandonados, tanto física como espiritualmente. Eu quero convidar você a abrir o seu coração e permitir que Deus levante você como um pai espiritual desta pessoa que você gostaria de cuidar. Talvez você gostaria muito que o seu marido se convertesse e se tornasse um homem de Deus, que a sua mulher se convertesse e se tornasse uma mulher de Deus. Talvez você gostaria que os seus filhos se convertessem e se tornassem jovens, usados nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você que Deus te convida hoje a gerar um filho. Eu quero dizer que Deus te convida hoje a gerar um filho. Mas que filho é esse que eu vou gerar? Um filho espiritual, um filho que vai andar com Deus. Repare que Enoque andou com Deus, mas Enoque foi gerado por alguém. Enoque foi gerado pelo seu pai, Jared. Amado, se você quer que o seu marido ande com Deus, se você quer que a sua esposa ande com Deus, que os seus filhos andem com Deus, assuma o compromisso de gerar um filho espiritual que ande com Deus. Independente se você é um homem, uma mulher ou um jovem, Deus te chama hoje para exercer paternidade espiritual sobre a vida de alguém. Deus te chama para exercer paternidade, para você exercer zelo, proteção,
cuidado, provisão sobre a vida de alguém. Esse é o papel do pai, é ser cuidador, abrigador, provedor. Independente se você é um homem, uma mulher ou um jovem, Deus te chama hoje para que você seja um provedor de salvação. Deus te chama hoje para que você seja um abrigador, que você possa abrigar pessoas embaixo da sua oração. Deus te chama hoje para ser um verdadeiro guia espiritual para estas pessoas. Alguém que vai pegar esse homem, essa mulher, esse jovem pela mão e vai conduzir esta pessoa até o reino de Deus. Você vai assumir o compromisso de ministrar para ela a verdade, o compromisso de ensiná-la a caminhar na unção, no poder e na virtude de Deus. Jared gerou a Enoque e Enoque andou com Deus. Você quer ver o seu marido, o seu filho, sua filha, sua família, os seus pais, os seus amigos andarem com Deus? Assuma o compromisso de gerar nele um filho espiritual. Assuma o compromisso de gerar nele um filho espiritual para andar com Deus. Se eu perguntar para você como se gera um filho, todas as pessoas provavelmente saibam as respostas. Que um filho, ele é gerado em duas partes. A primeira, tem que haver o ato físico entre o homem e uma mulher. Depois, entra o trabalhar e o agir de Deus. Porque diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Assim, como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que fez todas as coisas. Nós não sabemos e não entendemos como se formam os ossos dentro do ventre da mulher que está grávida, porque esse é um trabalhar e um agir de Deus. Esse não é um trabalhar e um agir humano. Esse é um trabalhar e um agir e um mover de Deus. Mas um filho, ele é gerado em dois tempos. No primeiro, tem que haver o ato físico entre o homem e a mulher. No segundo ato, é o ato divino, que é de fazer gerar os ossos dentro do ventre da que está grávida. Amados, eu quero convidar você a gerar um filho espiritual no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus pais, nos seus amigos. Aí você pode me perguntar, mas irmão, como que eu posso? Irmão Gisele, como que eu posso gerar um filho espiritual naquela pessoa? Como que eu posso gerar um filho espiritual no meu marido, se ele não me ouve, nos meus filhos, nos meus amigos? Como que eu posso fazer dele um filho espiritual, se ele não quer me ouvir? Meu amado, primeiro tem que ter o ato físico da sua parte, para depois ter o ato divino. Primeiro tem que haver o seu ato físico. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar todas as coisas. A palavra de Deus, ela é penetrante para penetrar em todo o coração endurecido. A palavra de Deus, ela é forte, ela é poderosa para restaurar e transformar vidas. Mas precisa haver o seu ato físico. Vai colocar o seu joelho no chão, vai chorar por esta pessoa, vai exercer atos físicos por ela, vai orar por ela, vai consagrar a sua vida, vai colocar a sua vida na presença de Deus, vai orar, vai jejuar, vai rasgar o céu em oração, para que Deus coloque na sua boca palavras de sabedoria, para que você possa evangelizar esta pessoa. É necessário que haja primeiro o nosso ato físico. É necessário que primeiro aconteça o nosso ato físico, para que então possa acontecer o ato divino. E que Deus possa gerar ossos. Que Deus possa gerar ossos espirituais na vida daquela pessoa. Se eu perguntar para você qual é a função do esqueleto humano, aí você pode dizer, é simples. A função do esqueleto humano é manter a sustentação, é manter o sustento do corpo de pé, porque sem o esqueleto humano, o corpo ele não fica de pé, ele não tem estruturas. Amados, permita que Deus use você. Permita que os seus atos físicos abram portas para que Deus
gerem ossos espirituais na vida daquele que não tem. Permita que os seus atos físicos gerem estrutura na vida daquela pessoa que você ama tanto. Permita que os seus atos físicos abram portas para que Deus vá lá e coloque estrutura na vida daquela pessoa que hoje se encontra desestruturada, que se encontra caída, prostrada, chorando, pensando na morte, pensando na destruição, usando drogas, enfiando a vida na prostituição, acabando com lares. Eu quero dizer para você, permita que Deus te use como Deus usou Jared. Permita que Deus use você que ouve essa mensagem, para, assim como Deus usou Jared, para gerar um filho, mais um filho que andou com Deus. Permita que Deus use você como usou Jared, para gerar um Enoque, para gerar alguém que vai andar com Deus, alguém que vai ser tomado por Deus, alguém que vai viver experiências extraordinárias com Deus. Permita que Deus use você. Use sua vida, permita que Deus use você, para que sejam gerados Enoques, homens que andam com Deus, homens que andam na presença de Deus, mulheres que andam com Deus, mulheres jovens que caminham com estrutura na presença de Deus, pessoas que vão viver experiências extraordinárias com Deus, pessoas que vão viver experiências maravilhosas com Deus, pessoas que vão viver experiências de cura, de transformação, de realização de sonhos, pessoas que vão viver o extraordinário de Deus nas suas vidas. Permita que Deus use você como um dia Deus usou Jared, para gerar um filho que anda com Deus. Permita que Deus use você como usou Jared. Permita que Deus faça de você, permita que Deus use você como Deus usou Jared, para gerar filhos que andam com Deus. Não gere filhos para povoar o inferno. Não gere filhos para encher o inferno. Que as suas palavras como pai espiritual não coloque seus filhos no inferno. Que as suas palavras como um líder não coloque os seus filhos no inferno. Mas que as tuas palavras como homem, como mulher de Deus, coloque seus filhos para viver a glória, para viver o extraordinário com Deus nos céus. Permita que Deus use você como um pai espiritual, alguém que vai tomar alguém pelas mãos e vai caminhar esta pessoa até o reino da glória. Permita que Deus use você para gerar filhos para povoar os céus, não o inferno. Permita que Deus use você para encher os céus com seus filhos espirituais. Talvez você tenha no seu coração o desejo de um dia poder ir para a África, para ir para qualquer lugar pregar o Evangelho. E realmente a África precisa ouvir mais do clamor e do poder de Deus. Talvez a África hoje tenha vivido estratégias malignas que têm levado aquele lugar à destruição. E muitos homens e mulheres de Deus têm ido para lá ministrar a palavra de Deus. Talvez hoje você pense em ir pregar o Evangelho na Índia, onde pessoas têm idolatrado, têm adorado os animais, têm criado para si deuses de todas as formas, maneiras, que têm atos terríveis. Talvez você pense em ir para a Coreia, ministrar o Evangelho naquele lugar. Eu quero dizer para você que estes lugares no mundo precisam realmente de homens e de mulheres que preguem a palavra com intrepidez, sem vergonha e sem medo. Homens e mulheres que sejam usados por Deus. Mas eu quero falar para você sobre um outro campo missionário que precisa de homens e de mulheres. Homens e mulheres que vão exercer paternidade, homens e mulheres que vão exercer zelo, proteção e cuidado à sua casa. Eu quero falar para você talvez sobre o campo missionário mais difícil que você possa enfrentar na sua vida, que é a sua casa. E eu quero convidar você a ter atos físicos, para que Deus possa trazer atos divinos, trazendo estrutura para a sua família. Coloque-se diante de Deus em oração, vai jejuar, vai consagrar sua vida, vai rasgar os céus em oração pela sua casa.
e aquela palavra possa se cumprir na sua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a palavra de Deus possa se materializar na sua vida. Que a palavra de Deus possa se materializar na sua casa. Que a palavra de Deus possa se cumprir na sua família. Que a palavra de Deus possa se cumprir no seu lar. Que você gere filhos para andar com Deus. Que você gere filhos para andar com Deus. Que você gere filhos para andar com Deus. Que os seus pais, os seus irmãos, o seu marido, a sua esposa, que todos aqueles que você ama, os seus vizinhos, eles possam andar com Deus. Porque você foi usado por Deus como foi Jared, que gerou um filho que anda com Deus. Vai ser maravilhoso quando você poder olhar para frente e você ver que pessoas estão caminhando, que pessoas estão andando. Vai ser maravilhoso quando você olhar para trás e ver que você gerou filhos para andar com Deus. Vai ser maravilhoso quando você viver nesse presente, viver nesse momento presente, a experiência extraordinária de ver em alma se rendendo para Cristo, de ver em alma se entregando para Cristo, porque você exerceu paternidade sobre elas. Que Deus possa usar você como usou Jared. Que Deus possa usar você como usou Jared, para gerar um filho que caminha com Deus. Que Deus possa usar você como usou Jared, para gerar filhos que andam com Deus. Eu não sei qual é o seu nome, sua idade, onde você mora. Não sei qual é a cor da sua pele, nem a sua classe social. Mas eu quero dizer para você, Deus te chama hoje. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, entregue. Se você ainda não levantou a sua mão e entregou a sua vida para Jesus e disse: Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo na minha vida. Eu quero convidar você a tomar esta atitude nesse momento. Que Deus possa usar você de horas em diante, como usou Jared, para gerar filhos espirituais. Que Deus possa usar você para que vidas sejam salvas, para que lares sejam transformados, que vidas sejam impactadas pelo poder maravilhoso de Deus. Eu quero convidar você a orar. Aí onde você está, se possível, eu gostaria que você fechasse os teus olhos, levantasse a sua mão direita e repetisse esta oração comigo, entregando a sua vida para Cristo, porque Jesus te chama hoje, Ele te chama hoje, para que você possa viver experiências extraordinárias com Deus. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, escreve hoje o meu nome no livro da vida, porque eu me arrependo dos meus pecados e quero viver uma nova vida com Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque naquele dia o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. Muito obrigado. Amém e amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade de compartilhar com você a santa e gloriosa palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade de ministrar a você a palavra do reino de Deus. Você que tomou a decisão de hoje aceitar Jesus, procure uma igreja, um lugar onde te ensinará a respeito da palavra de Deus. Se você ainda não é participante de nenhuma igreja, eu gostaria de convidar você a procurar uma igreja cristã, para que você possa
receber o ensinamento da palavra de Deus. Existem vários templos de igrejas evangélicas hoje espalhadas por todos os lugares. Eu gostaria de te fazer esse convite. Procure uma igreja mais próximo de você. Procure um lugar aonde você possa estar aprendendo mais da palavra de Deus. Não um lugar aonde vão ensinar você coisas fora da Bíblia. Não. Procure um lugar aonde você aprenda mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e que Deus use você como usou Jared para gerar filhos que andam com Deus. Se você hoje, nesse momento, assumiu esse compromisso com Deus, meus parabéns, que Deus te abençoe rica e abundantemente.